pessoal, meu nome é Karine, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar um pouco sobre abuso e exploração sexual infantil. Abuso é quando um adulto utiliza-se de uma criança para obter satisfação sexual. Geralmente, os abusadores são da mesma família que a criança. Podem ser primos, tios, padrastos, até mesmo pais e mães. Já a exploração sexual infantil é quando um adulto utiliza-se dessa criança para fins lucrativos. Muitos chamam erroneamente de prostituição infantil, né? Como perceber que essa criança está sendo violentada? Geralmente, a criança ela muda seu comportamento, né? Ela fica mais introspectiva ou mais extrovertida. Na escola, a concentração, a atenção nas aulas diminuem. Geralmente, essa criança também tem maior interesse, né, pelos assuntos sexuais. Geralmente nas brincadeiras, com os colegas, reproduzem algumas posições, algumas atividades sexuais. E é importante estar atento a isso. Normalmente, quando a gente fala desses sinais e quando a gente fala do abuso da exploração sexual, nós pensamos imediatamente em como prevenir tudo isso, né? E a melhor forma de prevenir vem a partir da educação. A criança, ela já nasce, né, necessitando de orientações, necessitando de caminhos. E normalmente o que ela encontra é violência dentro da própria casa, né? Muitos falam que batem para educar. E aí essa criança que apanha, essa criança que não tem voz, né, não tem como falar sobre os seus sentimentos, sobre o que acha sobre as coisas, essa criança ela vai ser uma criança um pouco mais passiva, né, nas suas atitudes com as pessoas. Normalmente essa criança também, ela é obrigada a aceitar o beijinho do tio, o abraço da tia, quando ela não quer. E aí é o erro. Porque, na verdade, esses beijinhos e esses abraços que elas são obrigadas a aceitar, essa pisa que ela leva quando ela não obedece, a torna mais vulnerável aos agressores. Por quê? Porque normalmente os agressores, eles chantageiam essas crianças, né, informando que os pais vão bater, os pais vão castigá-las se por acaso souberem do que aconteceu, ela é a culpada, né, então ela relembra todos os fatos que acontecem com ela e ela acredita nesse agressor, né, ela relembra aquele beijinho que ela não queria dar na tia e a mãe obrigou, né, e aí vai fortalecendo ainda mais esse pensamento de que realmente o que o agressor está falando é verdade, né? Então ela vai se sentir mais submissa, né? Esse tipo de educação, esse tipo de comportamento que nós temos com as crianças as tornam mais submissas, né? E o ideal é que isso seja o contrário, é que elas sejam estimuladas a falarem sobre todas as coisas que acontecem com elas, né? Que elas sejam estimuladas a poder falar não sobre o próprio corpo quando alguém quiser abraçar e elas não quiserem, né? É importante que isso seja respeitado. É importante que a criança ela entenda que ela também, né? Ela também precisa dizer não para algumas coisas. A educação voltada para a prevenção do abuso sexual e exploração infantil vem muito mais num cunho de orientação do que no cunho de esconder, né? Muitas pessoas, muitas famílias acreditam que escondendo esse fato, a gente está protegendo as crianças. E não é bem assim. A gente protege essa criança quando a gente orienta ela o que não pode acontecer, né? O que é errado acontecer.
Então, quando a gente ensina ela que ela tem partes íntimas, né, que nessas partes íntimas não é todo mundo que pode tocar. Quando a gente ensina elas que elas podem dizer não para aquele tio, para aquela tia, para aquele primo que chegou, né, e que ela se recusou a abraçar, né? Ela pode dizer não e ela vai ser respeitada por isso, né? É importante a gente também entender que não é só as meninas que sofrem deste mal, né? Não são apenas as meninas que são atingidas pelos abusadores e exploradores, mas também os meninos, né? Então, da mesma forma que a gente precisa ensinar as meninas, né, que elas precisam ser respeitadas e que elas precisam respeitar a vontade do outro, né, de não abraçar, de não beijar, de não tocar numa parte que o outro não quer, né? Os meninos, eles também precisam ser ensinados desta forma, né? Que ninguém pode tocar neles e que eles também não podem tocar em ninguém. E dessa forma a gente tem uma maneira mais eficaz de prevenção, né? Normalmente, as famílias que têm laços menos fortalecidos, as famílias que não estão dentro de uma observação diária, cotidiana, do comportamento da criança, de como a criança vai na escola, né, de como a criança está brincando, né? Se ela está brincando e nessa brincadeira ela reproduz algum ato sexual, na atenção do comportamento dessa criança. Se essa criança está passando muito tempo em redes sociais, em internet, né? Se ela está tendo algum tipo de comportamento diferente do que o normal, né? Essas orientações que a família dá é muito importante para minorar qualquer prejuízo futuro que essa criança vá ter nesse contexto de abuso e exploração sexual infantil. Porém, não é só a família, né, que pode estar realizando esse tipo de educação um pouco mais orientada, um pouco mais monitorada, né, que encaminha aí essa criança para os caminhos, né, do conhecimento, para os caminhos que ela vá conseguir se proteger de alguma maneira, né? Toda a rede de apoio, como educação, como profissionais do SUS, também pode estar fazendo esse tipo de atuação, né, junto a essas crianças. Porém, os pais e os responsáveis são figuras extremamente importantes nesse contexto. Por quê? Porque, na verdade, né, não adianta muita coisa se a criança ela tem uma denúncia a fazer, se a criança ela demonstra que sofreu algum tipo de agressão e ela não tem um adulto de apoio, né? Se essa rede de apoio dela não está fortalecida. Então, por isso que é tão interessante, é tão importante que todos estejam atentos, né? E caso alguém verifique uma situação desse contexto, alguma suspeita, né, nesse sentido, é importante realizar as denúncias de maneira correta, né? E como fazer isso? Muitas pessoas saem falando, né, para a família da criança. Muitas pessoas, quando desconfiam da situação, né, elas tendem a convocar a família da criança para um esclarecimento. Porém, não é tão indicado fazer isso, né, enquanto profissionais. O mais indicado é acionar a rede de apoio mesmo. E por quê? Porque esse agressor, ele pode estar nesse seio familiar. E enquanto a gente aciona a família, ele pode ter tempo, né, de se esquivar aí, de fugir, de fazer algum tipo de atuação que a gente não vá conseguir chegar até ele. Então, o ideal é que seja feita uma denúncia, né, ou no Disque 100, que é a nível nacional, ou no Disque 123, a nível estadual, ou até mesmo com os conselhos tutelares, né, os trabalhadores do SUAS, essa denúncia pode estar sendo feita, certo? E após essa denúncia ser feita, né, essa criança ela vai precisar ser assistida de uma forma integral.
onde a infância dela vai precisar ser respeitada, né? O ideal é que a gente não revitimize essa criança, sempre falando do caso, sempre falando do que aconteceu com ela, né? O ideal é que a gente lembre, né, que ela é criança, que isso foi um fato que se isolou e que daqui para frente a gente precisa fortalecer a rede de apoio dessa criança e fortalecer essa criança, né, com um aporte aí onde ela consiga entender o que aconteceu, né? E é claro que a gente vai fazer isso de forma que ela entenda, de forma que ela, com a linguagem dela, né, com os simbolismos que elas vão entender. E aí, fortalecer essa criança para que ela tenha um futuro normal, né, uma vida normal pós essas denúncias, pós o acontecido. É importante a gente denunciar, seja uma criança da nossa família, né, que passou por isso, ou seja uma criança conhecida, ou seja uma criança que é nossa paciente, ou é nossa usuária, né, ou é nossa aluna. É importante que a gente esteja sempre atentos e faça a denúncia de forma devida, né? Se existe alguma dúvida de como fazer a denúncia, de como proceder, é importante procurar um profissional, né, do Conselho Tutelar, para ter uma conversa, para tirar algumas dúvidas antes de efetuar a denúncia. Mas sempre estar atentos e sempre denunciar. É muito importante. Então, vamos sempre lembrar que as crianças, elas são responsabilidades nossas, né? Então, uma vez que uma pessoa negligencia ela é responsável também, né? Ela é corresponsável por esse abuso e por essa exploração sexual infantil. E é isso. Não se calem.